Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HGLG. E atualmente ele está pagando 10,2% de dividend yield. Mas e aí, ele tem capacidade de pagar mais dividendo do que isso? Bem, é exatamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas tá bom, vamos antes só falar um pouquinho sobre o HGLG, só para quem não conhece muito o fundo acabar meio que não ficar perdido no vídeo. Ele é um fundo imobiliário de logística, ou seja, ele investe em galpões muito ligados ao setor logístico, e ele é gerido por uma gestora chamada CSHG, que é a Redgrifo Credit Suisse, que é uma das melhores gestoras da Bolsa de Valores. E atualmente esse fundo imobiliário vem pagando muitos dividendos e chamando muita atenção. Mas muita gente acha que esse fundo imobiliário é novo e na verdade não, ele é um dos mais antigos da bolsa. Ele fez o seu IPO, ou seja, ele entrou na bolsa de valores lá em maio de 2010 e atualmente ele tem 3,6 bilhões de reais de valor patrimonial, ou seja, a soma do valor de todos os imóveis é de 3,6 bilhões de reais. Nessa imagem aqui a gente consegue ver os imóveis que ele tem. A gente não vai ficar falando muito sobre os imóveis dele, mas sim o rendimento desse fundo imobiliário. Então se você quiser ver uma forma mais detalhada, você pausa o vídeo, olha aqui um por um. Mas agora dando seguimento ao nosso vídeo, atualmente ele está com um dividend yield de 10,23%. E a grande pergunta é, será que ele pode pagar mais dividendo do que isso no próximo ano? Bem, porque até o que a gente sabe, esse dividendo é passado, é dos últimos 12 meses. Mas o que vai acontecer nos próximos 12 meses? Essa aqui é a grande chave da questão. Mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você tiver algum amigo que investe em fundos imobiliários, poxa, manda esse vídeo para ele ver esse conteúdo sobre o HGLG, tá bom? Mas aqui, quando a gente olha os rendimentos do CSHG, a gente vê um negócio... Do CSHG não, do HGLG. CSHG é a gestora. Quando a gente olha o rendimento desse fundo imobiliário, a gente vê uma coisa muito interessante. Com o valor dos aluguéis que ele recebe desses imóveis que ele tem, ele paga mensalmente R$1,10, que é basicamente esse 1,10 que a gente vê aqui todos os meses, com exceção de junho e dezembro. E se a gente calcular o dividend yield sobre esses 1,10 aqui que ele paga mensalmente e sobre o valor atualmente que ele vem sendo cotado na bolsa, de R$160, a gente chega no dividend yield de 8,25%. Aí você pensa, mas tem alguma coisa errada. Ele tá com um dividend yield de mais de 10%, ele tá pagando muito mais em dezembro e em junho. O que tá dando essa diferença? Por que essa diferença acontece? Bem, na verdade, toda essa diferença é devido ao lucro com a venda de imóveis. Ou seja, ele vende um imóvel, ele tem um lucro a mais e aí ele acaba distribuindo esse lucro para o investidor. E aqui só um fato interessante sobre a gestora do CSHG, que todos os fundos que ela faz a gestão, ela distribui esses ganhos não recorrentes com a venda de imóveis no mês de junho e de dezembro, enquanto outras gestoras preferem linearizar e pagar um pouquinho cada mês. Mas é só uma curiosidade sobre a gestora mesmo. E essa parte aqui é muito interessante para você saber o porquê que ele está dando um lucro tão grande assim e porquê que muito provavelmente ele continue dando esse lucro da venda de imóveis nos próximos anos. É que existe uma lei que todo fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% de todo o lucro. E na verdade, o fundo imobiliário HGLG, ele fez o seu IPO lá em maio de 2010. Ou seja, muitos dos imóveis que ele comprou não são de agora, são já de muito tempo. E o preço desses imóveis acabou valorizando muito devido à inflação do período. Lembra que os preços dos imóveis geralmente acompanham a inflação no longo prazo? Então, conforme a gente vê, muitos dos imóveis que ele comprou lá atrás atualmente corrigiu pela inflação desse período. E essa inflação é considerada um lucro, ou seja, por lei, quando ele vende esse imóvel, ele é obrigado a distribuir esse lucro para o investidor. E aí fica a grande questão, que na verdade o HGLG ele está atualmente ciclando o seu portfólio de imóveis. Aí você pensa, como assim ciclando o seu portfólio? Poxa, ele tem vários e vários imóveis, e tem alguns imóveis que não são tão interessantes assim para a nova estratégia do fundo imobiliário. Foram interessantes no passado, mas atualmente as coisas um pouco que mudaram. Ele está vendendo esses imóveis, que não são mais tão interessantes assim para o fundo, e comprando novos imóveis. Tá bom, só que esses imóveis antigos que o fundo tinha, acabaram que valorizaram muito devido à correção inflacionária sobre o seu valor. Dessa forma, ele está então gerando um lucro muito grande da venda desses imóveis e, consequentemente, pagando um a mais por conta disso. Mas aí fica a grande questão, será que o HGLG ele pode pagar mais ainda vendendo mais imóveis e gerando mais lucro nos próximos 12 meses? Será que isso é possível? Então, na minha visão, seria mais interessante o investidor tomar como base esses 8,25% ao ano de rendimentos que vão ser dos aluguéis desse fundo imobiliário. Porque, na verdade, o lucro da venda desses imóveis, ele acaba meio que sendo como se fosse um extra. Porque é muito difícil você prever
quando que a gestão vai realmente querer vender esses imóveis e qual que vai ser o lucro que ela vai ter com essa venda. Então a gente considerar esse rendimento extra mais na conta acaba sendo um problema. É muito mais interessante você entender como só se fosse um bônus, um extra que tiver ali, e como a gente pode ver, esse bônus, esse extra, está sendo muito grande nos últimos anos devido a esse processo de ciclagem. Só que a gente não sabe quando que esse processo vai acabar. Pode ser que demore mais anos, pode ser que acabe mês que vem. Não tem como a gente saber com precisão isso. Por isso que eu acho interessante o investidor tomar um pouco de cuidado e não achar que ele vai receber esses 10% todo ano. Na verdade, vai receber um valor um pouco menor, apesar de que essa venda desses imóveis está trazendo um rendimento não recorrente muito bom para o investidor, sem falar que o HGLG é de longe um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E com isso, esse vídeo está chegando ao fim, mas eu vou estar recomendando que você assista outros 2 vídeos aqui do canal sobre outros fundos imobiliários. Gente, um abraço e até o próximo vídeo.